arquitetando com as novas tecnologias, novidades do mercado. Olá, começando mais um programa e hoje comigo o Coronel Ferraz. Tudo bom, Coronel? Tudo bem, Igor. Obrigado pelo convite. Você vive seguro. Esse é um dos livros do Coronel. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Exatamente, essa é uma proposta de uma interrogação em relação a você, telespectador, e esse nosso bate-papo. Esse é um livro, diante de tantos outros trabalhos que a gente pesquisa há 25 anos. Eu tenho também um programa educacional na área de prevenção de acidentes, porque acidente é um problema de saúde pública no nosso país. Os números de acidentes no Brasil é enorme e eles não são verdadeiros. Por quê? No trânsito, por exemplo, morrem 52 mil pessoas por ano. 52 mil pessoas morrem por ano. E 52% são jovens entre 16 e 24 anos. Isso é gravíssimo. Fala-se em 500 mil pessoas que não morreram, mas que estavam no acidente, que ficam com sequelas pro resto da vida todo ano. Eu estou falando com você, para você, só num tema, dentro de um foco na área de acidente de trânsito. Você vai para a construção civil, você vai para a agricultura, você vai para o dia a dia, o cotidiano, o acidente doméstico, 10 milhões de pessoas se acidentam dentro de casa. 82%, ou seja, a cada 10 acidentes, 8 são com crianças de 0 a 10 anos. Quem mais se queima dentro de casa? Crianças de 0 a 2 anos. Então, o acidente é um problema gravíssimo. E as pessoas ainda, Igor, confundem o acidente com fatalidade. Que Deus que quer. Num bate-papo, no senso comum, você ouve muito essa história. Foi Deus que quis, foi a hora dele. É um ato de resignação, de aceitar uma coisa onde a gente sabe que a responsabilidade é do homem. E a gente quer responsabilizar um ser divino, né? Acidente, ele é um fenômeno. Ele acontece num determinado local, que nós chamamos de ambiente. Ele acontece num determinado horário do tempo e pela presença física do ser vivo humano ou animal. Então, os elementos comungados fazem com que o acidente aconteça. Hoje nós estamos com o tema de segurança de edificações. E eu queria saber o seguinte: qual o maior acidente no Brasil que ocorreu, que poderia ter sido evitado caso tivesse seguido as normas de segurança? Aqui, por exemplo, foi um incêndio no convento do Carmo, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro houve um incêndio onde mais de 500 pessoas morreram num circo, principalmente porque foram pisoteadas. Então esses fatos, essas grandes tragédias, nunca fatalidades, elas acontecem de forma rotineiras no nosso país. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre Santa Maria, que aconteceu há 7 meses atrás, onde 244 jovens morreram, que poderiam ser nossos irmãos, filhos. Você, telespectador, poderia ter perdido, sim, o seu filho lá naquele local. Há 7 anos atrás, uma boate chamada Station, nos Estados Unidos, igualzinho o incêndio. E por acaso tinha uma pessoa filmando lá dentro, onde uma pessoa levantou um sinalizador e começou um princípio de incêndio. Em 4 minutos pegou fogo, 140 pessoas morreram. Nós estamos seguros nas edificações que frequentamos? Lamentavelmente não, mas eu não quero criar uma situação de terror aí, você que nos assiste. Nós vivemos mudanças de paradigmas, né? 72, que foi Andraus e Joelma 74, Igor, mudou o curso da história e o conceito da proteção. Você é um jovem arquiteto, e você que nos assiste, o arquiteto ele tinha um conceito, o mesmo engenheiro, da beleza estética, né? Isso mudou com esses 2 grandes sinistros. Tanto é que foi aprovado o Código de Edificações em 74, fruto da necessidade que tinha que se corrigir uma série de situações. Então, para nós termos ambientes regularizados, eu queria que você falasse um pouco do AVCB. É um documento que permite com que o proprietário, o dono da edificação, da construção, porque precisa hoje e sempre precisou. Alguns outros estados, essa legislação, ela não está embasada, essa exigência, ela não está embasada numa edificação, num decreto ou numa exigência legal, né? Nós temos uma exigência legal que é um decreto estadual, que são mais de 800 páginas que falam sobre isso. Tanto é que eu fui agora à Bahia, Salvador,
fazer uma área lá, um galpão de 11 mil metros quadrados e vou usar a legislação de São Paulo, porque eles não têm a legislação lá. Que interessante. Como no passado recente nós fazíamos assim também. Nós até hoje, nós respeitamos as legislações internacionais, as NFPAs, National Fire Protection Association, são normas americanas, normas inglesas, normas alemãs, francesas, aliadas à nossa legislação, né? Como são obedecidas também os códigos de edificações dos municípios. Então o bombeiro trata dessa forma. E as edificações são classificadas de acordo com risco e ocupação. Exemplo, uma metalúrgica é diferente de uma gráfica, né? Tem um risco maior, a gráfica tem um risco maior do que uma metalúrgica. Logo, a proteção tem que ser prevista de acordo com essa necessidade. E quem regula isso, Igor, você, telespectador, é o Instituto de Resseguros do Brasil, que classifica as edificações. Por exemplo, o município que tem um bombeiro tem uma proteção maior, logo o risco é menor, logo a carga de custo de seguro, o município é beneficiado em relação a isso. E quanto mais você coloca também de proteção dentro da sua edificação, você tem uma proteção, uma diminuição do seu seguro, do seu investimento em relação ao seguro. E as edificações, elas podem receber esse AVCB de forma anual ou a cada 3 anos. Uma casa de eventos, uma casa de show, um local de reunião pública com mais de 100 pessoas, tem que ser anual essa revalidação. Um prédio comercial, por exemplo, a cada 3 anos. Se você está gostando do programa, continue assistindo, que nós vamos falar sobre materiais de construção e o seu comportamento na hora de um incêndio. Até mais. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Olá, de volta com o nosso programa, Coronel Ferraz do Corpo de Bombeiros presente. Gostaria de saber se tem algum ato, alguma vistoria antes de receber o AVCB. Olha, Igor, tem sim. Para você, telespectador, para você entender como funciona tudo isso, esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que serve de 1 a 3 anos, tem que ter um precedente antes. O bombeiro não vai lá a bel prazer. Então você é empresário, você tem um negócio e a prefeitura, ou o seguro, ou para você, o seu contador pediu para você esse documento. Primeiro tem que ter um projeto de incêndio, né? Esse projeto de incêndio é uma planta baixa, frontal e lateral, e aonde vai ser colocado, através de um profissional, que pode ser arquiteto ou engenheiro, todo o sistema de proteção nessa planta. Forma-se 2 pastas, aprova-se isso no bombeiro, o bombeiro devolve para você uma das plantas, olha, execute aquilo que você me propôs. Depois disso, depois de executado, é chamado o bombeiro vai lá e vai vistoriar. Só que há um outro ponto super interessante. Até 750 metros quadrados, com raras exceções, até 750 metros, com raras exceções, há um procedimento técnico simplificado, né? É um procedimento simples que qualquer pessoa pode viabilizar sem necessariamente haver o projeto. Mas, mesmo em 750, quando é local de reunião pública ou casa de evento, há necessidade do projeto de incêndio. Entendi. Na hora de um incêndio, os materiais, concreto, madeira ou metais, eles se comportam diferente? Totalmente, né? Mas a madeira, o papel, deixa resíduo. Logo, o agente mais adequado para fazer a extinção é a água. Materiais pirofóricos, por exemplo, tem outro tipo de agente. Materiais energizados, você usa o pó químico seco ou mesmo o CO2. Então, numa edificação, são vários materiais que vão lá se comportar de forma diferente. E no ambiente interno, a propagação é extremamente significativa, porque o calor ele se propaga através da radiação, né?
ele se propaga através do contato físico dos materiais e da convecção das massas de ar quente. Então, o ambiente fechado, isso é uma progressão geométrica. Então, o incêndio, em questão de minutos, fica praticamente incontrolável. Então, a preocupação com o volume do material é muito importante no ambiente de trabalho. O que seria a pintura intumescente? Para quem não conhece aí os técnicos, né? Olha, como eu já disse, a realidade ela é mutante, vai surgindo novos materiais. Há pouco tempo surgiu as edificações com a exposição efetiva da parte estrutural, vamos dizer assim, dos metais, ou seja, as edificações terem as suas estruturas e até exposta só com metal, só com aço. Então, há certas exigências dentro do próprio Código de Edificações, inclusive do decreto do Corpo de Bombeiro, que essa estrutura ela seja pintada resistente ao fogo. Da mesma forma, as paredes. As paredes drywall, por exemplo, que é um fenômeno fantástico americano, né, que hoje aceita as paredes com drywall, desde que ela tenha resistência a 120 minutos ao fogo, né? Então, a pintura, a tinta, a resistência a 120 minutos, exemplo da porta corta-fogo, e essa pintura e essa tinta também resistente a 120 minutos, no mínimo. Você faz muitas palestras para empresas e corporações. Eu queria saber se você faz também alguma coisa ligada às escolas. Esse é meu foco, Igor. Há 25 anos eu sou mestre em educação e meu tema de mestrado é prevenção de acidentes. Eu criei, alguns anos atrás, um programa de educação de prevenção de acidentes na comunidade. Ele representa o quê? Eu capacito o professor em 12 horas aulas, e o professor aplica o programa de 15 horas aulas ao educando. E o educando replica isso para a família, é uma progressão geométrica. Esse é um programa de educação na área de acidentes que tem um conjunto de ferramentas aí, né, com toda uma metodologia, com toda uma aplicabilidade e também todo ano se renova esse material. É um programa de educação na área de prevenção de acidentes. Para quem vê essa cartilha parece que é só para criança, mas o material aqui dentro serve para todas as pessoas. O que muda, Igor, é a linguagem, né? O material é lúdico e interativo. Tanto é que tem previsão constitucional, ele está prevista a educação de acidentes, educação para a saúde, está prevista na Lei de Diretrizes e Bases, a lei que regula o ensino do país, do infantil ao ensino superior. Só que não é aplicado e não tem material didático e também o professor não está capacitado para isso. Então nós criamos isso, é um programa patenteado, que ele abrange o universo da possibilidade dos acidentes acontecer. E o que muda é a linguagem. Você falar sobre acidente doméstico, por exemplo, você pode falar para um aluno de 7 anos, como você pode falar para um estudante universitário. O que muda é a linguagem, a forma de aplicar a informação. Nós temos o seu livro, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, é uma verdadeira obra-prima fotográfica. Gostaria de saber um pouco mais como é que foi esse trabalho de reunir essas imagens. Igor, isso foi uma bênção que o comandante bombeiro, na época, Coronel Navarro, me permitiu fazer. É um livro de 307 páginas, tem 170 fotos maravilhosas do fotógrafo Takaoka. É um livro que fala sobre a história cronológica do Corpo de Bombeiros, que completou agora, dia 10 de março, 133 anos. Mas ele tem imagens mostrando as atividades que o Corpo de Bombeiro realiza, salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura, o uso de motocicletas para o resgate que tem 23 anos, que é fantástico no nosso país, um dos melhores resgates do mundo, e de uma instituição que, novamente, pelo 13º ano, teve 97% de aprovação por parte da população. O livro mostra isso, e foi uma bênção fazer. Quero agradecer em público aqui meu editor, né, do Novo Século, o Luiz. O Luiz, ele me permitiu fazer esse projeto para o Corpo de Bombeiro e está aí disponibilizado, livro do Corpo de Bombeiros, em todas as grandes livrarias do Brasil inteiro. Por hoje é só. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado.
Eu estou à disposição, aí vai ser colocado o meu site, eu tenho uma empresa também, eu estou indo embora da corporação depois de 37 anos. Eu quero agradecer esse convite seu, meu abraço a todos, meus cumprimentos a vocês, sucesso na sua vida profissional e na vida como um todo. Muito obrigado, que todo o seu conhecimento seja replicado às próximas gerações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui com o programa Arquitetando.